descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte da nossa vida. É Band Uai! Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Band Mulher tá na área, uma excelente tarde para você, uma calorosa tarde para esquentar esse friozinho que tá chegando por aí. Gente, por aqui nós vamos celebrar o dia de São João, que é hoje, com muitas informações para vocês. Tem tudo sobre as comidas típicas e nós vamos entender por que o milho é o mais queridinho nessa época do ano. Também vamos falar sobre os tradicionais forrós que embalam as festas juninas, combinado? Também é dia de muitas orientações sobre a saúde, então no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, vamos falar de doenças hematológicas, como por exemplo a anemia e a leucemia. E também nós vamos entender o que são as doenças autoimunes, que podem afetar diferentes partes do corpo e impactar bastante na qualidade de vida das pessoas. Então, já fique à vontade comigo. Detalhe, nós estamos ao vivo pelo YouTube, viu? Então você já pode pegar o link e mandar para aquele amigo, para aquela amiga, já falando, hoje é dia de ficar sabendo sobre as informações de saúde, já manda aí, compartilha no grupo, combinado? E também depois você pode assistir tudo por lá novamente. Vem comigo, Band Mulher tá no ar. Hoje é dia de São João, essa data que tem origem católica e homenageia São João Batista, que foi primo de Jesus Cristo. Pois é, e nessa época as festas juninas ganham força e nelas não podem faltar as tradicionais comidas típicas, inclusive aquelas que são feitas com milho. Mas será por quê que o milho é uma das estrelas das festas juninas? Nós vamos descobrir por quê, olha só. Ele não precisa de coroa para ser considerado o rei das festas juninas. A prova está em todo lugar. Na vista, na mão e na boca do povo. Ó o milho, ó o milho! A mulher gosta muito que ela faz canjica com ele, faz o mingauzinho também para fortalecer, né? Para dar energia. Se tá fácil de achar, fica difícil resistir. Nutritivo, fortalece, tem um monte de vitaminas. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Se de um limão se faz só uma limonada, do milho se faz muita coisa. Ele vira bolo, canjica, curau, pamonha e lucro. Nossa produção, na verdade, aumenta 35%, não só de produção, mas também de faturamento. Então, a gente requer esse período junino, para a gente é um momento muito propício, justamente com o produto do milho. Mesmo que pareça novinho, acredite, ele tem pelo menos 7.000 anos de existência. A matéria-prima de tantas delícias passou por várias culturas, civilizações, até se tornar um dos alimentos mais cruciais do Nordeste. Uma referência não só do paladar, não só da alimentação, mas da cultura popular. Se incorporou fortemente com a cultura de matriz africana, com os hábitos sertanejos, e o milho é a essência da comida baiana, nordestina, nesse período do ano, essencialmente. Com tanta fama e sabor, uma coisa parece certa: o reinado do milho vai longe. A canjica do São João é maravilhosa, o bolo de milho é maravilhoso, a broa, tudo, enfim. Eu amo milho. Viva o milho! Viva o milho! Viva o milho! O que você mais gosta com milho, hein? Eu amo a pamonha de doce. E aquele creme de milho também, a Dani fez uma semana passada, eu já estou ensaiando de fazer lá em casa. Adoro! Ainda nesse clima de São João, outro destaque nessa época são as músicas, os ritmos tradicionais, tem forró pé de serra, tem aquele sertanejo raiz, todos eles ganham força. E é também nessa época que os artistas, principalmente aqui da nossa região, ganham muito espaço, visibilidade e muitos convites.
É no compasso do triângulo, da zabumba e da sanfona que muitos artistas locais fazem a festa, literalmente. O mês de junho virou sinônimo de trabalho dobrado para quem vive da música. Ensaios intensificados, repertório personalizado e uma agenda que muitas vezes fica lotada até o fim do mês. Mas dá para conciliar. Inclusive, por exemplo, eu sou dentista, o Bruninho, o zabumbeiro, ele é arquiteto. E o sanfoneiro, bonitão ali, ele é advogado. Então a gente concilia os nossos trabalhos com a música. E tem dado muito certo. Há 19, 18 anos aí, né? A gente está conseguindo conciliar os dois trabalhos. O Rafael faz parte do trio Sucupira, que foi criado em 2007 e conta com uma grande influência de artistas como Luiz Gonzaga e Dominguinhos. A gente toca o ano inteiro e a maior visibilidade é agora nessa época de São João. Então agora o pessoal divulga mais, vai mais atrás, mas durante o ano inteiro a gente está fazendo. Quando a gente pensa em carnaval, logo lembramos das escolas de samba. No Natal tem os corais, as cantatas natalinas. Mas quando o assunto é festa junina, aí o forró nordestino entra em cena. Engane-se quem pensa que precisa ir ao Nordeste para curtir esse som. Aqui em Uberlândia tem músico que carrega essa cultura no peito e no repertório. Como o mercado cresceu muito, aqui tem grandes festivais de quadrilha, que vem quadrilhas do Brasil inteiro para a competição, né? A gente tem músicos de excelente qualidade e a comida mineira junto com a comida nordestina que faz essa mistura maravilhosa. A Graziella é outra artista que também é referência quando o assunto é forró. Só no ano passado, a cantora fez 45 shows em festas juninas de Uberlândia. E esse ano já foram pelo menos 20. A gente se prepara o ano inteiro para o circuito junino, né? Então a gente faz uma preparação toda para esse circuito e aí acaba que tem dia que tem 2 shows, né? Tem dia que tem 3 shows. Às vezes a agenda começa na quarta e só termina na segunda-feira. Para os músicos que fazem show há mais de 20 anos, a cultura das barraquinhas juninas tem estado cada vez mais forte. E a tendência é aumentar. Pelo menos, do que depender desse trio, o futuro do forró pé de serra já está bem representado. Já tinha, mas era organizado mais pelas igrejas. E hoje em dia até tem muita escola também fazendo. Então, naquela época tinha as principais festas juninas, as centrais principalmente, né? Mas hoje não, hoje o mercado do evento junino, ele cresceu muito, né? Então, hoje praticamente todos os bairros têm as suas próprias festas juninas, a comunidade se organiza para fazer essas festas. Adoro festa junina, podia ter festa junina o ano inteiro, com essas músicas deliciosas e os pratos gostosos. Ó, um assunto sério para vocês perceberam, né? O frio acabou de chegar, tava frio, tá esfriando ainda mais, o inverno veio com tudo. Durante a madrugada a temperatura cai muito e tem muita gente que não tem nenhum agasalho para se proteger. Você já pensou nisso, né? Pois é. É por isso que a campanha do agasalho está a todo vapor e é hora de você exercer a solidariedade, doar agasalhos, cobertores, qualquer peça que aqueça o coração de quem mais precisa. Ivan Negócios Imobiliários, desde 1980. A nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio. Doe calor, espalhe amor. Terminal Central, prático e perto de você. Politriz, cuidar é de casa. Realização Band Triângulo e Band FM.
Agora presta atenção, nós estendemos a campanha. Você ainda tem muito tempo para separar o que você tem aí, levar para doação até um dos pontos de arrecadação, porque a campanha foi estendida até o dia 10 de julho. Pois é, 10 de julho, tá quase chegando, mas ainda dá tempo de você separar o que tem aí e deixar o inverno de alguém ainda mais quentinho, tá bom? Campanha do Agasalho 2025, menos frio, mais calor e mais amor. Nós vamos para o intervalo rapidinho, na volta vamos falar de saúde, tem o nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio. Chegou uma oportunidade imperdível para você melhorar sua qualidade de vida. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Ivan Negócios Imobiliários. Desde 1980, a nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor, Espalhe Amor, Terminal Central, prático e perto de você. Politriz, cuidar é de casa. Realização Band Triângulo e Band FM. Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Hora do nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio com o nosso parceiro Check-up. E hoje nós vamos falar, nós celebramos inclusive nesse mês agora o Junho Laranja, que é para conscientização sobre as doenças hematológicas, como por exemplo a anemia e a leucemia. Então nós vamos receber aqui o Dr. Silvio Pessoa para esclarecer mais sobre esse assunto para a gente. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Boa tarde, Vanessa. É um prazer estar aqui com vocês. Esse mês falando sobre essa data, né? Sobre Junho Laranja. Sim. Por que em primeiro lugar, antes da gente entender bastante sobre as doenças hematológicas, é tão importante uma data para conscientizar sobre isso? No Brasil, né, o Ministério da Saúde tem várias datas comemorativas. Então, usa-se essas datas, acredito que aleatoriamente, né, para definir uma conscientização maior da população sobre algumas doenças. E o que são as doenças hematológicas, né? Que eu comentei algumas delas, leucemia e também a anemia, mas eu queria que você explicasse no âmbito geral o que são elas. Existem inúmeras doenças hematológicas. Anemia e leucemia são algumas delas. A gente tem que lembrar que a anemia é uma consequência de alguma coisa, não é a doença em si. Né? Se eu tenho anemia é porque eu tenho uma doença de base que está levando à anemia propriamente dita. Então, quando se vai fazer o diagnóstico, vai fazer a pesquisa da pessoa que tem anemia, é necessário que se ache a causa, porque a partir da causa é que se vai fazer o tratamento adequado. E aí, falando então, já que você falou da anemia, a gente também tem a leucemia, que já é uma doença mais grave e aí sim é uma doença hematológica causada ali por questões sanguíneas, né? Se a gente for analisar, né, a produção do sangue, né, então nós temos a medula óssea, nós temos o tutano ósseo, que é onde se formam as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, que são as células sanguíneas. Então, quando tem um processo de leucemia, o que acontece? Esse ambiente, esse microambiente da medula óssea, ele é substituído por células leucêmicas, células neoplásicas.
E a partir daí, como esse osso, esse local de produção de sangue está invadido, então nós vamos ter as consequências, né? Que seria, quais seriam as consequências? Seria diminuição da produção de glóbulos vermelhos, anemia, diminuição de células sanguíneas leucocitárias normais, né? Que teríamos então as propriamente ditas os pacientes portadores de diversos tipos de infecção, né? E a plaqueta. A plaqueta é um fragmento de uma célula sanguínea que vai fazer a coagulação do sangue. Então, o paciente predispõe a ter episódios de sangramentos. E ambas doenças, né, em suas diversas doenças, a detecção é muito prática, feita através de um exame sanguíneo. Ali, qual tipo de exame, por exemplo? Hoje, o exame básico mais importante para se fazer diagnóstico de anemias, de leucemias, é o hemograma. Né? O hemograma, o que ele vai ter? Ele tem uma parte que vai ver a parte de hemácias, né? A parte de anemia propriamente dita, de leucócitos e plaquetas. Então, a partir do hemograma que se vai fazer a perspectiva de a pessoa ter ou não ter uma leucemia, uma anemia. Agora, a partir daí, são necessários exames, que são exames que vão abordar de uma forma mais agressiva ou mais importante para se fazer o diagnóstico propriamente dito. Né? Como que se faz isso? O que pode ser feito? Então, pode ser feita a abordagem da medula óssea, né? Que é o tutano do osso, através da aspiração desse material, para se analisar ao microscópio essas células, né, que é uma forma de analisar. E existem outros exames que são complementares, que vão ajudar nesse diagnóstico, como a imunofenotipagem na medula óssea, o cariótipo de medula óssea, biópsia de medula óssea, todos eles que podem ser feitos a nível diagnóstico de laboratório. Por exemplo, o check-up, ele oferece todos esses exames de uma forma bem definida, bem tranquila. Quais são os sintomas que chamam a atenção para que a pessoa tenha que aprofundar, procurar um profissional e fazer esses tipos de exames? Então, por exemplo, um sintoma básico seria a pessoa ficar com um cansaço maior que o habitual. Né? A pessoa tem um hábito de fazer prática de esporte. De repente, não está conseguindo mais, né, se fazer aqueles exercícios que ele fazia, ou o paciente começa a ter algum tipo de sangramento nasal, ou a mulher com sangramento menstrual aumentado, né, ou tendo alguns processos infecciosos não habituais, como pneumonia e outros processos infecciosos. Então, aí nós vamos ter sintomas que vai levar à possibilidade, né, se procurar um médico, de diagnóstico das doenças hematológicas neoplásicas. E a partir do momento desse diagnóstico, né, quais as mudanças de hábito, quais tratamentos que o paciente deve ter para ter uma boa qualidade de vida? Então, assim, se a pessoa, por exemplo, leucemia, as leucemias, elas são divididas em leucemias crônicas e leucemias agudas. As leucemias são subdivididas entre leucemias linfóides e leucemias mieloides. As leucemias agudas, o tratamento tem que ser de imediato, né? Porque a leucemia aguda é grave, é um processo grave que o paciente, se não tratado, impreterivelmente evolui para óbito. Com exceções que existem, mas impreterivelmente evolui para o óbito. Então tem que ser um tratamento rápido. As leucemias crônicas, seja ela mieloide, já como o próprio nome está dizendo, a leucemia ela é de uma forma que ela agride a paciente, mas de uma forma mais lenta. Né? E outra coisa que é importante, talvez a gente chamar a atenção, quando a gente fala em leucemia crônica e leucemia aguda, né? A leucemia aguda, normalmente, ela não vai ficar numa fase de ficar assim, a leucemia agora é crônica, porque passou muito tempo. Não, ela é sempre aguda. Né? A leucemia crônica, alguns tipos dela pode acutizar.
né? Mas, na verdade, o que nós vamos ter é um quadro agudo numa leucemia crônica, né? E a leucemia aguda, ela vai ser tratada como aguda até cura ou qualquer outro desfecho. E falando da anemia, a gente conhece muito da anemia, às vezes, por falta de alguns nutrientes, de alguns alimentos, e aí, então, se pensa muito nessa anemia como dessa forma. Eu tá com anemia porque não está comendo bem, está faltando... Mas não é só isso, né? Se a gente for analisar por faixa etária, né, na criança que está em fase de crescimento, né, que às vezes tem uma alimentação não adequada, então tem um risco aumentado de desenvolver anemia, principalmente por deficiência de ferro. Então, na criança, em fase de crescimento, etc. Na mulher, em fase adulta, né, tem um risco de ter um sangramento menstrual aumentado e levar a anemia por deficiência de ferro. E de uma forma geral, no adulto, nós vamos ter anemia carencial por deficiência de ferro, na maioria das vezes por perda de sangue. Seja perda de sangue na mulher menstrual, seja na mulher ou no homem, uma perda gastrointestinal, que pode levar a uma anemia carencial. E outras anemias carenciais que existem, anemia por deficiência de vitamina B12, por ácido fólico, às vezes zinco, às vezes está associado, né? Então tem outras anemias que são carenciais e é uma questão alimentar. Né? A gente fala assim que a alimentação adequada é aquela em que você coloca no seu prato e olha para ele e está colorido. Esse aí é a alimentação adequada para você evitar a anemia carencial. Agora, leucemia, essas outras aí, não faz parte, né, em termos de prevenção, alimentação. Apesar que a alimentação saudável, ela ajuda a todas. Muito bem. Muito obrigada, viu, por trazer, assim, mesmo que de forma prática e rápida, um pouco sobre as doenças hematológicas, viu, doutor? Seja sempre bem-vindo aqui ao programa. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigada. Muito bem, doutor Silvio deu aí para você essas orientações, né? E como a gente acabou de falar, Junho Laranja é esse mês de alerta para as doenças hematológicas, como anemia, leucemia e muito mais. E o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Então, se você sente, como ele acabou de falar, cansaço constante, palidez, tontura ou tem histórico de doença no sangue, não ignore os sinais não, viu? Procure um médico para cuidar da sua saúde. E com quase 30 anos de tradição, o check-up ele é referência em Uberlândia e região na realização de exames laboratoriais e de imagem também. O laboratório conta com equipe especializada em hematologia, equipamentos modernos, qualidade reconhecida com certificações, como por exemplo a ONA nível 3. Então, para cuidar da sua saúde com precisão, com empatia, a gente agora mesmo pelo telefone, anota aí, caneta na mão, 3303.000. E aproveite também que o check-up tem condições especiais para exames particulares, viu só? Check-up, resultados a serviço da vida. Nós estamos no mês de junho e também é o mês de conscientização sobre a melanoma, que é um câncer agressivo que pode levar à morte. Em Uberlândia, em Uberaba, melhor dizendo, a campanha Junho Preto traz um alerta sobre esse tema, olha só. Os exames iniciais podem detectar a existência do melanoma, o tipo mais agressivo de câncer de pele que pode levar até a morte. Por isso, o diagnóstico precoce é muito importante. O que torna o melanoma um tipo de câncer de pele tão perigoso é o fato dele poder dar metástases bem rápido. Então, a metástase é quando ele espalha para o resto do corpo. Quanto mais precoce for o diagnóstico, menos tem risco dele se espalhar pelo corpo. São manchas que mudam de cor, que tem mais de uma cor, que são assimétricas, que podem aumentar de tamanho, começar a sangrar, feridas também que não cicatrizam. São todas essas questões que fazem, né, a gente chamar atenção por alguma lesão de pele para procurar avaliação médica. E a partir dessa suspeita a gente faz a biópsia de pele e manda, né, para o laboratório. Com o resultado da biópsia a gente faz o diagnóstico confirmado mesmo. Nos últimos 5 anos, mais de
100 casos de melanomas foram diagnosticados em Uberaba. Esse tipo de câncer agressivo ataca principalmente as mulheres nas pernas e os homens na região do tronco. Mas pode acometer em qualquer lugar do corpo. A gente tem que ficar sempre atento em qualquer lugar. Geralmente pessoas com o fototipo, né, de pele mais clara, com muitas pintas pelo corpo e pessoas também que são expostas há muito tempo, né, tem uma exposição solar importante. Durante todo esse mês, está sendo realizada a campanha Junho Preto. Nós estamos divulgando principalmente os principais sinais que os pacientes devem ficar atentos, que a gente chama de ABCDE, que é a simetria da lesão, as bordas, a cor, se a lesão tiver mais de uma cor, o diâmetro, se for maior que meio centímetro, e a evolução, que é o fato dela começar a sangrar, a mudar de cor, a não cicatrizar, né? Sempre estar atento, né? Passar protetor todos os dias, mesmo se estiver nublado, mesmo se for ficar em casa, então protetor solar todos os dias e ficar atento às manchinhas do corpo. A aposentada Adriana Lopes descobriu câncer por acaso e agora passa por tratamento. A gente assusta, eu fiquei... Porque o médico falou assim, a senhora olhou o resultado? Eu falei, eu olhei, quando eu fui levar a biópsia. Ele falou assim, a senhora está achando que é só um câncerzinho? Eu falei, sim. Ele falou, não, não é. É um melanoma. E o melanoma, se não pegar e não tratar, ele pode dar metástase e aí a coisa complica. Eu falei, opa, então vamos cuidar. A gente nunca pensa, eu trabalhei 20 anos no sol, eu era professora de educação física, hoje eu sou aposentada. Então, a questão é cumulativa, eu sabia que isso tinha chance de acontecer, mas a gente nunca pensa, né? E a hora que você depara com um diagnóstico, você fala, uau. Pois é. Bora pro intervalo mais uma vez, na volta a gente segue falando de saúde, tem bate-papo para entender as doenças autoimunes. Não sai daí não. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Pele lisinha o ano todo? É possível! Com as ceras Efigene, você garante uma depilação eficaz e suave, ideal para todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis. Efigene, sua pele sempre perfeita. Central Rural, você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disque entregas 3259-1800. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Deu a louca na Construlindo. Descontos que vão te deixar de queixo caído. Confira. Tinta látex a partir de R$ 99,90. Carrinho de mão pop. Apenas R$ 158,90. Comercial Construlindo, no bairro Pequis. Você sabia que aqui na Zona Sul agora tem uma Festa Escova? Vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho. A Festa Escova é uma franquia. A gente tem como principal diferencial trabalhar sem hora marcada. Trabalhamos com escovas, tranças, tratamentos, maquiagens, penteados e unhas para melhor te atender. Você que é uma mulher moderna, que não tem tempo, aqui é o seu lugar. Vem aqui nos conhecer. Eu sou Samuel, atleta de esporte de aventura, produtor do show Adventurar, em parceria com o maior circuito mundial de corrida de aventura, Adventure Race World Series. Viajo pelo Brasil e pelo mundo para explorar os lugares mais paradisíacos, guiado apenas por um mapa e uma bússola. Mas essas grandes aventuras são só parte do plano. O que queremos de verdade é criar uma grande comunidade de aventureiros para viver suas próprias jornadas e começarem a adventurar. E você está mais que convidado. Bora adventurar? Band Mulher está de volta, vocês já sabem que terça-feira a gente traz muitas informações sobre a saúde para vocês. Aí eu te pergunto, você já ouviu falar em doenças autoimunes?
elas acontecem quando o nosso próprio sistema de defesa começa a atacar o organismo, como se não reconhecesse o que é saudável e o que é ameaça. E nós vamos entender melhor sobre essa doença, os tipos mais comuns, diagnóstico, tratamento com o reumatologista, doutor Carmo Gonzaga, que já está aqui. Bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Tudo Obrigado bem? pela oportunidade. Como que é possível entender que o organismo vai atacar células, mesmo que elas são saudáveis? Então, assim, o que são essas... como que é que a gente explica essa doença? Nós não sabemos com certeza o que causa isso. O que acontece? Num determinado momento, o mecanismo de defesa, seu sistema imunológico, estranha as células do próprio corpo e ataca. Então, se for células da pele, vão ter cometimento da pele, ou do fígado, ou do rim, ou do pulmão, das articulações. Então, dependendo, vai ser a reação da pessoa. É uma doença genética? Existe a predisposição, mas não é hereditário. Você herda, por exemplo, a cor dos olhos. Você herda o potencial de ter a cor do olho. Você não herda a cor do olho. Entendi. É o potencial. E aí, por exemplo, a pessoa, às vezes, ela tem essa doença, como você falou assim, ela surge em um determinado momento. Às vezes, ela tem, mas ela não desenvolveu e em um certo momento, algo desencadeia ela? Eu acho que a pessoa tem uma predisposição nesse aspecto. E tem fatores que são predisponentes a desencadear a doença. Entendi. Poderíamos citar algumas, por exemplo, para o pessoal entender assim, o que são? Quais são? São várias, né? São várias doenças. São mais de 100 patologias, algumas que nunca vi na vida, mas existe. E dependendo da célula que é acometida, às vezes é uma doença específica. Por exemplo, a artrite reumatoide acomete mais as articulações, os punhos, as articulações no geral, mas pode acometer outros órgãos do organismo. Não é só articulação. A articulação na artrite reumatoide compromete mais. O lúpus, ele tem dermatose sistêmico. Ele também pode dar problema. Ele comete a pele, o cérebro, coração, rim, pulmão. Então, eu gosto de explicar para o paciente isso. O tecido conectivo é aquele tecido que sustenta a célula. Imagina uma cápsula ou casa, o tecido conectivo é aquele reboco da casa. Então, essas doenças acometem esse tecido, que pode ser em qualquer parte do corpo. Aí vai desencadear diferentes doenças. Por isso que nem sempre, naquela pessoa que tem um problema básico de rim, vai acometer as células do rim. E quando é só o rim, é o nefrologista que vai cuidar. Quando é só o fígado, é o gastro que vai funcionar. Quando é uma mais genérica, comete mais o corpo todo, é o reumatologista. Se for sistema nervoso, a célula do sistema nervoso, uma esclerose múltipla, por exemplo, será o neurologista que vai cuidar. Perdão, é que eu tô tão assim, né, querendo entender, que o pessoal em casa entende. Você falando sobre as partes do corpo e qual profissional. A gente acabou de falar, inclusive, ali de questão de pele, né, câncer de pele, mas falando, tem algumas que atacam só a pele. Sim, a psoríase, a própria lúpus ocorre isso, na esclerodermia também. No lúpus, o problema básico é vasculite, é vascular. Então, aquele tecido comprometido, ele tem um problema vascular naquele local, de microcirculação. Na esclerodermia, pode dar aquele fenômeno de Raynaud, que há uma fibrose dos tecidos da extremidade, dos vasos, e a pessoa pode até perder o dedo, por exemplo. Então, acomete a circulação. Então, quando se fala em doença autoimune, principalmente doença reumática, na verdade, você está falando do corpo todo. Todo o corpo. Então, muitas vezes a pessoa fala, reumatismo é dor articular. Não, não é só isso. A pessoa pode não ter nenhuma dor articular e ter um comprometimento do organismo. Psoríase, por exemplo, é uma doença autoimune. É a doença que acomete mais a pele. Então, descama, fica vermelho. E tem outra característica, ela pode comprometer as articulações. No caso aí da artrite psoriásica, que é extremamente destrutiva para as articulações. E aí, às vezes a pessoa, ela dependendo do estado emocional dela, não só para psoríase, mas para qualquer uma dessas doenças, pode afetar mais ainda o sistema? Sim, porque nós vivemos de circunstância.
Quer dizer, fora a genética, o meio que você foi criado, o meio que você viveu e a herança genética do ponto de vista de mentalidade, de humor da pessoa. Então, a pessoa mais zen, mais tranquila, que está bem com a vida, com ela própria, realizada, dificilmente ela vai adoecer. Então, a pessoa que tem um comprometimento, ela não está bem com a vida, ela não está bem com ela. Então, existe um comprometimento geral da pessoa. Então, nós não podemos esquecer, ou ao olhar uma doença, nós não podemos esquecer do doente. O doente que é importante. Então, você pega, às vezes, 10 pessoas com lúpus, são 10 lúpus diferentes, 10 artrites diferentes. Ninguém gripe da mesma maneira. Então, nunca pode, inclusive o próprio paciente, que o paciente, em geral, esquece dele. Ah, doutor, está doendo aqui, está fazendo isso, está acontecendo, mas ele esquece dele. A circunstância de vida, como é que ele está vivendo, como é que está no trabalho, como é que está a família. E isso é muito importante na avaliação da doença. O próprio estado emocional pode desencadear um sentimento muito mais forte, uma dor muito maior, né? Outro interessante que eu também queria que você falasse é sobre a doença celíaca, que tem se falado muito, né? Que as pessoas vêm entendendo que ela tem, que é quando ela tem uma certa intolerância à farinha, derivados, não é isso mesmo? Exatamente. E ela é uma doença autoimune também. Compromete o aparelho digestivo, principalmente o intestinal, como Crohn e tudo mais. Há uma vasculite naquele local, uma inflamação, a filtração do intestino é menor e pode causar diarreias, cólicas, dor e pode evoluir muito mal para o paciente. Agora, em geral, tem cura? Não, essas doenças não têm cura, tem controle. Então, hoje nós temos condições de tratar o paciente e uma vez que ele cuida corretamente, ele tem uma certa constância na avaliação e tratamento, ele vai ter uma doença, uma evolução boa da doença e vai ter uma qualidade de vida melhor, que é essa a finalidade do tratamento. É verdade. Deixar a pessoa apta para viver o dia a dia, para ele conviver, para ele estar bem no... Então não adianta nem eu perguntar sobre sintomas, porque são mais de 100 doenças, cada um vai ter o seu sintoma, que seja na pele, que seja intestinal, que seja... E o importante é fazer que tipos de exames que detectam que ela tem a doença autoimune? A doença autoimune, você começa pelos sintomas. Às vezes existe o cansaço, uma febrícula, um emagrecimento, às vezes pode causar até uma anemia, um comprometimento geral que às vezes é indefinido. Você não caracteriza. Aí a pessoa tem que entender que vai ter que investigar para saber sobre essa doença autoimune e qual delas que está comprometendo o organismo. Aí sim, você vai ter um tratamento, às vezes geral ou então específico para aquele órgão que está sendo comprometido. Ela desencadeia mais em homens, mulheres ou não tem distinção? Mulheres é mais comum. Mulheres? Mulher é mais comum. Tem espondilite reumatoide, por exemplo, que acomete a coluna e outras articulações, inclusive o olho, acomete mais o homem que a mulher. Mas nós sabemos que tanto a mulher como o homem também pode ser acometido por ela. É aquela pessoa que tem uma rigidez da coluna, principalmente, dor, às vezes dor nas extremidades, e tem uma característica que antigamente era mais saliente que hoje. É aquela pessoa que adota a postura do esquiador. Sabe aquela pessoa, a coluna rígida e fica dura. Então, com os medicamentos que existem hoje, olha, a vida do paciente reumático piorou demais. Quando eu comecei, mal tinha raio-x, mal tinha exame, era só raio-x, a chapa. O medicamento era básico, era o corticoide, era um anti-inflamatório, a cloroquina, o metotrexato. Hoje não, existem medicamentos feitos com engenharia genética que efetivamente controlam a evolução da doença. Por isso que é tão importante ficar de olho em qualquer sintoma, procurar saber, tratar, né, doutor? Mais importante, não é maquiar. Outra coisa que eu gosto de reforçar para o paciente, esses remédios são ótimos, mas são medicamentos que você tem que ter controle sobre eles. Porque muitas vezes o medicamento não é específico para aquele antígeno. Então nós soltamos a bomba, mas para o corpo todinho. Então, às vezes controla a doença, mas a pessoa fica imunologicamente deprimido e fica sujeita a infecções e outros problemas. Razão pela qual o indivíduo não pode só sentir
fizemos o que ele queria. Tirou a dor, ele está bem, mas ele tem que entender, acomete o corpo de maneira geral e ele tem que fazer controle. Nem sempre por causa da doença, mas por causa do medicamento que ele está tomando, que ele está fazendo uso. É muito importante, viu, gente? Porque eu comentei com o doutor nos bastidores, às vezes as pessoas falam assim, eu tenho uma doença autoimune. Tá, mas e aí, né? O que isso quer dizer? Como que eu posso agir com essa pessoa para não desencadear? É isso que a gente que às vezes não conhece tanto, não sabe o que fazer, né, doutor? E tem mais de 100 doenças autoimunes. Quando a pessoa chega do consultório, eu falo para outro, aí eu tenho reumatismo, ele não falou nada. A pessoa que escutou isso imagina que ele deve estar sentindo algum tipo de dor. E reumatismo nem sempre é dor. Eu já tive paciente de ansiedade própria. Ah, meu Deus! Doutor, o tempo está acabando. Não é possível, já está acabando? Então nós vamos depois trazer o doutor para ele contar o caso do paciente. A gente não falei nada. Falou, foi muito bom. O bate-papo, quando é bom, produtivo, ele passa rápido. Muito obrigada, Eu que agradeço pela a oportunidade. participação no nosso programa. Depois o senhor volta para contar nossos casos dos nossos queridos pacientes. Obrigado. Para vocês, obrigado pela companhia. Amanhã tem mais Band de Mulher, tem gastronomia, tem muita coisa boa por aqui, viu? Um beijo, fui, tchau, tchau.